Olá! Nessa oportunidade, desejo realizar com você uma breve reflexão sobre a cura do cego de nascença e a mudança de vida proporcionada por esse grande milagre de Jesus. Fique comigo e nos próximos minutos eu quero extrair juntamente com você algumas lições importantes para a nossa vida. No Evangelho de João, capítulo de número 9, a Bíblia registra, com muitos detalhes, um dos milagres de Jesus. Essa passagem é a passagem mais longa, ou a segunda mais longa, sobre um milagre de Jesus Cristo, sendo que a primeira trata-se da ressurreição de Lázaro. O capítulo 9 inicia com o ensinamento de Jesus que contrapunha o ensinamento rabínico de que os pecados dos pais recaem sobre os filhos em forma de alguma enfermidade. Essa temática sobre o problema do sofrimento ou do mal herdado não é o foco que eu desejo desenvolver aqui, pela sua complexidade e demandaria muito tempo. Embora Jesus não negasse em momento algum aos seus discípulos que esse homem cego e os seus pais eram pecadores, pois todos os homens, com exceção de Jesus Cristo, são pecadores, o que Jesus procura rechaçar logo no início desse capítulo é um ensinamento rabínico de que os pecados ou a enfermidade de alguém era resultado de algum tipo de pecado cometido em outra vida ou pelos seus pais. A cegueira daquele homem foram uma permissão divina para que nele fosse manifestada a glória de Deus e o próprio ministério messiânico de Jesus Cristo. A ideia rabínica era a causa de muita rejeição, discriminação em relação aos enfermos e, em decorrência disso, muitos eram relegados a uma categoria de segunda classe. Agora é interessante que a cura deste cego, conforme fica claro no versículo 8, tornou-se um caso notório entre os seus vizinhos, porque aqueles que o conheciam como cego, agora perceberam que esse homem estava vendo e, de algum modo, glorificando a Deus pela cura que recebera. Diante das especulações geradas em torno de quem pudesse, ou da índole, ou o caráter de quem pudesse ter realizado tamanho milagre, as pessoas conduziram este homem até os fariseus. As autoridades religiosas da época, portanto, olharam a situação e o que chama a atenção é que estavam pouco preocupados com o milagre em si, mas o que estavam preocupados era o fato de que o milagre havia ocorrido num sábado. A resposta dos fariseus, portanto, ela não se baseou no milagre produzido na vida daquele homem, mas em um dogma judaico, o sábado. A resposta dos fariseus é, no mínimo, curiosa, porque eles dizem: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Agora, por outro lado, existiam outros que diziam: olha, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia, entre o próprio grupo de religiosos, uma certa divisão. E essa cisão ocorrida entre os religiosos, se deu diante das evidências ministeriais de Jesus de que o próprio Cristo, que se intitulava enviado por Deus, por meio dos milagres, evidenciava que ele, de fato, havia sido enviado por Deus. Contudo, este homem e a sua família, eles foram inquiridos acerca de quem o havia curado, e diante das respostas que eles deram aos fariseus, os mesmos eles foram ameaçados de serem expulsos das sinagogas se não reconhecessem que este homem, ou seja, que este que havia curado, era um pecador. Agora, algumas lições importantes nós aprendemos com essa passagem. Os versículos que me chamam a atenção nessa passagem encontram-se no 24 e no 25. Porque no 24 os fariseus, eles dizem ao homem para que este dê glória a Deus e afirmam categoricamente, dizendo: pois nós sabemos que esse homem, ou seja, quem curou você, é um pecador porque não guarda o sábado. Aí, em resposta a isso, o ex-cego diz: se ele é pecador, eu não sei. Todavia, uma verdade ou uma coisa sei: eu era cego
e agora vejo. A religiosidade, ela pode se tornar um obstáculo na vida das pessoas, porque ela impede que, diante das evidências do poder de Deus que se manifesta na vida e pela vida de alguém, do modo que quer, aonde quer e sobre quem ele quer operar, muitas vezes se torna incompreensível diante de uma religiosidade vazia de Deus. E é exatamente isso que nós vemos nessa postura, nesse comportamento dos fariseus, ao assumirem categoricamente que, mesmo diante das evidências de um milagre divino, eles rotularam aquele que operara de pecador. A declaração do ex-cego, diante da afirmação dos fariseus, dizendo que se Jesus era pecador ou não, resume a totalidade de sua percepção acerca de Jesus. Porque ele diz, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Preste atenção, a vida de miséria, mendicância e dependência causaram a este cego humilhações e sofrimentos terríveis, pois a vida toda ele dependia da generosidade das pessoas para sobreviver. Dependeu das esmolas dos fariseus, que tanto se gabavam de esmolarem. Ele dependia dessas esmolas para sobreviver. Contudo, Jesus, ele não vai na superficialidade do problema, mas ele vai na raiz do problema e cura este cego. Essa experiência tem uma natureza muito profunda, porque ela transformou verdadeiramente a vida daquele homem. Porque enquanto uma esmola dava a ele mais um dia de sobrevivência, a cura, por outro lado, trouxe de fato a liberdade para este homem. O que nós vemos por parte dos fariseus é que a religiosidade morta torna o homem insensível ao sofrimento alheio, pois a conduta e crenças, elas se tornam engessadas pelo legalismo que mais aprisiona do que liberta. Uma outra verdade importante é que esse texto deixa muito claro que aquele que vivencia uma experiência com Jesus Cristo tem maior vantagem em relação àquele que possui argumentos. O conhecimento deste homem em relação a Jesus Cristo não vinha ou não era proveniente das leituras que ele fizera ou de algo que ele ouvira, mas fora de uma vivência, de uma experiência direta, concreta, real com Jesus Cristo. Isso nos ensina que, acima do conhecimento da lei, da palavra de Deus, precisamos conhecer o Deus da palavra, por meio de Jesus Cristo. Buscar uma experiência profunda a cada dia para que a nossa vida venha a ser mudada e percebida por aqueles que estão à nossa volta, como ocorre quando este homem volta para o lugar onde ele morava e as pessoas perceberam que a sua vida havia transformada. Eu acho muito interessante uma frase de A.W. Tozer que diz: o ideal a que o cristão aspira não é andar pelo caminho perfeito, mas ser transformado pela renovação da sua mente e ser moldado à semelhança de Cristo. Observe, o ser moldado à semelhança de Cristo somente é possível por meio de uma experiência real e transformadora com Ele, pois Ele, e somente Ele, é capaz de nos curar da cegueira espiritual que nos impede de contemplá-lo em sua plenitude. E este era o problema dos fariseus. Por mais que vissem fisicamente, por mais que tivessem uma visão física, contudo, eram cegos espirituais. Que nós possamos, a cada dia, buscar uma experiência com Jesus Cristo para que Ele nos livre da cegueira espiritual e nós contemplemos a sua glória em sua plenitude. Um forte abraço, que Deus te abençoe.